Você está melhorando. Você vai ficar bom. Você vai ficar bom. Silêncio. Silêncio aqui. Olha o barulho. Vocês estão fazendo muito barulho aqui dentro. Olha o barulhinho da água. Vai embora. Brasil. No vamos a curar que hablan tanto. Olha o buraquinho aqui para dizer que você vai bem. Você tá bom, você tá quase bom. Claro, o canal aqui à esquerda tinha outro à direita, corria água para relaxar a pessoa. Janelinhas para fazer chamada. Este túnel era túnel para fazer uma terapia psicológica individual com o doente, que chegava até o prédio onde estavam os dormitórios. Vai falar, você não tem cura, você não tem cura. Você já era. Tirei. Vamos lá. Agora essa parte era hospital. Uma cúpula assim, só que tinha um suporte, essa coluna central para sustentar a construção, a cúpula pelo centro. Entre essas colunas estavam os dormitórios. Por que tem esses buracos na pedra? Porque na época romana eles cobriram, revestiram com lâminas de mármore branco, estavam encaixados na rocha, na pedra. Então, era por causa disso, esses buracos. Água que corria pelo túnel também chegava até o hospital. Corria por debaixo dessa parte que dava a volta pelo pilar central da cúpula. Nos dias determinados da semana, eles faziam uma limpeza de respiração. O que é isso? Com água quente, esquentavam água, não tinha água termal. Então, eles esquentavam água com umas ervas mentoladas, tá? Circulava água quente, mentolada, o vapor. Com aquela erva mentolada, fazia uma limpeza de respiração. E desse jeito, eles conseguiam pensar melhor, sentir melhor. Que hoje em dia, uma coisa que eles ensinam na yoga, né? Aprender como respirar para sentir e pensar melhor. Então, naquela época, com esse vapor mentolado de água quente, com erva mentolada, conseguiam fazer isso. Só que, claro, num lugar fechado desse jeito, com vapor forte, mentolado, podia ficar como uma bomba, explodir. Por isso, esses canos... Respiro, né? Era para tirar o vapor para fora, tá? Os tubos, dá para ver pelo pilar central, porque a água quente corria por debaixo dessa pedra, tá? No canal que água vinha daquele túnel também. Vamos dar uma volta agora. Da água quente. E essa pedra andesita, tá? Daquele jeito. Acabamento, para deixar bem mais bonito, né? Claro, mármore polido brilhava como ouro com o sol. Então, na época romana, eles, em vez de, por exemplo, numa cidade grega dessa, em vez de destruir a construção inteira, eles revestiam desse tipo de mármore, lâmina de mármore. Tá vendo ali? O tamanho da lâmina, né? Cúpula, abóbada, é uma forma redonda que se dá, só que não pode sustentar nada em cima. Cúpula assim de abóbada é uma cúpula que tem uma forma redonda, nada mais.
não é uma peça arquitetônica que você pode construir outra coisa em cima e que sustente. Isso não. Mas arco romano, sim. E esse aqui é um arco romano. Os romanos, começavam a construir com pedra grande, de baixo até cima, tá? Pedra grande lá embaixo, pedra mediana e pedra pequena em cima. Quando terminavam de construir o arco, ficava a última parte, último buraco para colocar a última pedra. Eles colocavam uma pedra maior do que o buraco, maior do que aquele espaço livre, para prensar todas as pedras até o chão de novo. Então, essa última pedra era a pedra-chave, keystone, clave, tá? Então, quando tiravam aquela pedra, o arco inteiro caía. Então, o segredo era a última pedra que colocavam no último buraco da construção de arco, tá? Uhum. 73 é assim. Maior inclinação do mundo, aquele teatro que a gente está vendo desde aqui. E aquela parte branca do lado esquerdo era a biblioteca? Não, o Templo de Trajano. Biblioteca já não existe nenhuma pedra. Templo de Trajano do século II depois de Cristo. É mármore, época romana. A única parte que tem mármore. Você puxou lá com mais? Tá bom? Bora? Vamos pro ônibus? Vamos. Lá no ônibus. Pérgamo é muito difundido ou não tem? Não, hoje em dia não tem cristãos, quase não tem cristãos. Aqui em Pérgamo? Não, na Turquia, em geral, só 1% da A largura da parede. É isso que faz sustentar sem coluna, né? Não tem nem problema, o problema é que você vai gastar de tijolo, né? Dá uma olhada nisso. Impressionante, gente. Não, fala sério, olha isso, gente. Tem pedaço de mármore lá em cima. Pessoal, tá vindo? Quanto tempo Tá. isso? Só pra... Quero repetir mais uma vez. Vendo, a gente entende melhor. Bom, essa cidade, Pérgamo, com a parte lá de cima, a parte que ficava aqui embaixo, até o hospital, tudo. Foi uma cidade que construíram no século IV a.C., na época de Alexandre Grande. Só que se transformou como uma capital famosa, grande, linda pela construção, na época de Lisímacos. No século II passou para os romanos, sem guerra, só que eles entregaram as chaves. Então, foi uma cidade romana, a cidade de Pérgamo. Século II, quando era época romana, depois de Cristo, na época de Adriano, que subiu ao trono depois de Trajano, Adriano, porque Roma tinha muito contato com o Egito, né? Desde a época de Júlio César, depois Marcos Antônios. Então, mesmo que o Império Romano tinha a religião pagã, politeísta, com base dos deuses e deusas romanas, também era permitido construir templos pagãos para os deuses e deusas egípcias, tá? Por causa desses contatos culturais, contato religioso. Então, no século II depois de Cristo, aqui na cidade de Pérgamo, foi construído um templo pagão dedicado à deusa Serapis, tá? Deusa de cura.
porque era cidade de hospital, cidade de cura, cidade de medicina. Então, aqui nessa área foi construída um templo. Na época bizantina, quando Constantino, no século IV depois de Cristo, deixou livre o culto cristão. Tem uma coisa muito importante, imperador bizantino, quando a mãe Helena se converteu, ele deixou livre o cristianismo. Só que o paganismo também seguia junto. Mesmo que ele escolheu o cristianismo como a religião do Estado, ele não perseguiu os pagãos, o povo politeísta. Também tinha uma população que seguia deuses e deusas, uma parte já começou a seguir o cristianismo. Só que Justiniano foi o imperador que proibiu o paganismo. Ele declarou que o cristianismo, a partir desse momento, é a religião oficial. Então, ele mandou perseguir os pagãos. É uma coisa que faziam na época romana. Romanos pagãos perseguiam os cristãos e na época bizantina os cristãos, Justiniano na realidade por causa da esposa Teodora. Isso depois nós vamos comentar. Talvez ouviram falar a Teodora, famosa imperatriz, a esposa de Justiniano, que levou ele para fazer grandes massacres. Matou muita gente só para dar um medo para que ninguém saia de ordem de Justiniano. Nós vamos assistir um documentário sobre isso no ônibus, sobre Justiniano, Constantino e tal. Então, foi um templo pagão, Serapis, depois a construção daquele jeito transformado para uma igreja. Só que Justiniano não queria usar aquelas construções da época pagã, de jeito nenhum. Mandou destruir, mesmo que funcionava como se fosse uma igreja, a partir do século IV, ele não queria. Mandou destruir, mas o povo não queria destruir. Tinham medo, ainda tinham medo dessa tradição antiga. Por isso, tiraram colunas, usaram na construção das igrejas. E aqui eles usaram um material dominante da época do Justiniano, porque foi o imperador que mandou construir fábricas para produzir tijolo, porque era um material muito mais flexível, porque é porosa, tá? Tem uma respiração e também com movimento de terremoto tem uma certa flexibilidade que move, que não cai. Só a construção se move um pouquinho, mas continua se segurando. Só que mármore, granito, são pedras duras, muito antigas. Não tem essa flexibilidade que tem o tijolo. Por isso, Justiniano, para que fique obras da sua época para o futuro, mandou construir coisas assim em tijolo vermelho. A partir do século VI depois de Cristo, começar a usar esse material. Tá percebendo o arco romano também, gente? Cheio para aguentar ao peso, e o teto que estava em cima tiveram que sustentar com essa peça arquitetônica. Embaixo, quando a gente estava vindo para cá, vocês viram arcos, né? Arcos embaixo dessa construção, porque o rio Caicos, que vem desse lado, aqui está a cidade alta de Pérgamo, Acrópolis. Esse lado está o rio Caicos, esse lado estava o hospital. Então, o rio Caicos, que vinha assim, tá? Com o rio Hermos, que vinha desse lado, se encontravam aqui. Então, aqui embaixo, eles fizeram uma cisterna, tipo um reservatório de água, para não ter problema de tanta água invadir a cidade inteira e também para preservar água potável na época seca, porque no verão secavam os rios, então eles preservavam água embaixo dessa construção mesmo. Então, todos esses arcos que normalmente, quando a gente podia entrar, embaixo de nave também estavam os arcos da cisterna, que foi construída na época bizantina também. Se chama Igreja de João, nome turisticamente Basílica Vermelha por causa de tijolo vermelho, mas Igreja de João. Só que vou repetir mais uma vez, Igreja de João não quer dizer igreja que foi construída na época de João, no século I, porque século I ainda esse território era território romano. Não tinha como construir uma igreja. Por quê? Porque era proibido, eles perseguiam os cristãos, tinham símbolos entre eles, os cristãos se conheciam desse jeito.
não podiam reunir assim livre. Eles faziam reuniões nas casas, escondido, com códigos, porque não queriam receber os pagãos que podiam avisar para os romanos lugares que eles reuniam. Então, no século I, na época romana, não tinha igrejas construídas. 7 igrejas de Apocalipse quer dizer 7 cidades, 7 povos que receberam carta de João. Justiniano foi imperador cristão muito religioso. Ele, na época dele, mandou construir igrejas nessas 7 cidades. Mas é século VI, depois de Cristo, posterior. Século I, João, século VI, Justiniano, tá? 5 séculos posterior foram construídas essas igrejas em Tiatira também, em Filadélfia também, em Sardes também. Então, não tinha igreja, eram 7 cidades que receberam cartas de João, que estão mencionados no Apocalipse, né? No livro de Revelações. Pode fotografar. Fez assim na roupa de pedra? Era uma estátua, né? Perdeu a Sim, cabeça. era uma estátua. Como é que eles faziam o telhado desse vão de inverno de madeira? Fazer o telhado? Bom, na época bizantina não era reto, sempre com uma cúpula de abóbora. Como fazia essa cúpula de abóbora? Primeiro faziam uma coisa Também da onde passava era em árvore, tá vendo? segurava, tirava a parte inteira. É uma galeria, né? Bonito, hein? Mas não É que eles são restaurantes. Esse não é novo, né? restaurados. Viu? Será que eles vão restaurar essa E igreja? você vê que ele bota só uma casquinha ali. Já vi. Fazendo isso, hein? Tiatira. Olha as firmas aqui. Sabe que minha máquina, de repente, ela perde o foco do flash. Tira o flash. Pra que flash? Flash só gasta mais. Tiatira. Tiatira, tira.
tijolinho. As cadeirinhas, vamos fazer o culto. Aqui tá muito judiadinho. Essa ruim não tá pensando coisa ali. Olha nós aqui. Ah, que linda! É, aprendi com você, só disse. Você tá fazendo isso. Não é como Éfeso, nem como Pérgamo, tem pouca coisa, pouca ruína. E também essas ruínas que a gente está vendo aqui é de uma data recente, do século VI. Então, também não é da época de João, só que foi uma igreja construída no século VI, na época de Justiniano, dedicado ao São João, por causa das cartas. E a fundação da cidade é muito mais antiga, época da civilização Lídia. Lídia, que tinha a capital Sardes, que amanhã nós vamos visitar, era uma civilização comerciante mesmo. Não era a única cidade, a cidade de Sardes, que eles tinham comércio. Essa cidade também era uma cidade que ficava numa rota comercial importante. Então, a fundação dessa cidade, mais ou menos século VII a.C., pela civilização Lídia. Depois foi invadido pelo persa. Depois pelo Império Helênico. Alexandre Grande, quando veio ao Ásia Menor no século IV a.C., conquistou a Ásia Menor inteiro. Então o destino dessa cidade foi o mesmo. Depois Império Romano, no século II a.C., e Império Bizantino. Alguém conseguiu assistir o documentário? Um pedaço, Um pedacinho. um bom pedaço. E já viram Justiniano famoso com a esposa Teodora? Bom, então Justiniano foi o imperador que aceitou o cristianismo como a religião do Estado e também proibiu o paganismo. E nessa época, em todas essas cidades que receberam a carta de João no século I, finalmente conseguiu mandar fazer igrejas. Então, como a gente estava comentando no ônibus, fisicamente no século I, quando João escreveu as cartas, quando essas cidades receberam as cartas, não foi construída nada, nenhuma obra. Bom, foi feita uma escavação entre 1961 e 1963. Durou 2 anos, a única coisa que conseguiram achar foi essa parte. Também tiveram dificuldade de achar mais coisa porque essa aldeia que se chama Akhisar, hoje em dia que tem 100 mil habitantes, está em cima daquela cidade antiga e cidade histórica. Faz 1 ano, mais ou menos, que um outro arqueólogo começou a fazer escavações em diferentes partes, praças vazias da cidade para descobrir mais coisas. Realmente, num ano, conseguiram descobrir peças da época paleolítica, neolítica, calcolítica, cerâmicas, corpos, osso em alguns cemitérios. Então, estão descobrindo mais coisa. Dá para ver que aqui nessa área também, em volta da igreja, eles estão tentando achar mais resumo, mais prova. E só que isso vai demorar uns 20 anos, porque eles ganharam o direito de fazer escavações para os próximos 20 anos.
quando acaba 20 anos, ele tem que terminar as escavações, não pode seguir. Nessa cidade tem uma coisa interessante, conforme com as cartas, foi a primeira cidade, primeiro lugar que foi dito Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, nesse caso, mesmo que não tem muita ruína para conhecer uma cidade antiga, pisar também é importante, porque essa frase foi falada pela primeira vez na cidade Aquissar, Tiatira. Tem outra coisa interessante, Jezabel era dessa cidade. Ontem, no culto, ontem de manhã, né, estavam mencionando Jezabel, que ela viveu nessa cidade. Ela nasceu, viveu nessa cidade, mesmo que ela era a esposa do rei do Israel, Ahab, exatamente. Ela era dessa cidade. E ela é uma mulher pagã, mesmo que era esposa de um rei do Israel, Ahab. Ela era pagã, ela seguia o culto pagão bem forte, e o castigo dela, primeiro morreu o marido numa guerra, depois como se diz, escravos dela, que jogaram ela da janela, que morreu, e os animais pisaram em cima, porque ela profundamente seguia o paganismo, e também ela fazia massacres. Ela mandou matar muita gente porque não seguiam ordens dela. Em vez de seguir monoteísmo, as pessoas seguiam, pessoas tiveram obrigação de seguir o paganismo com ordem, com obrigação dela. Então Jezabel era dessa cidade. Tem alguma coisa a mais? Se quiser dizer, conforme com as cartas, não sei. Então, só essas paredes da igreja estavam em pé, o resto estava embaixo da terra. Que é isso, pastor? Já dançou lá já dançou demais já. Tira aqui pra mim, pastor. Dançou tanto lá que... Latrina, toalete, banheiro dessa cidade. Tá vendo aquele lugar como um banco com buraquinhos em cima, do jeito que a gente viu em Éfeso, tá? Então em frente tá correndo um canalzinho pequeno. Então embaixo dos assentos estava um canal profundo que corria água para tirar sujeira, e em frente aquele canalzinho pequeno para molhar a esponja, para fazer limpeza, né? Depois de fazer a necessidade menino. Mas também, como era uma parte comercial, ficavam só os homens nessa área. Então era para os homens esse banheiro aqui, tá? As mulheres não trabalhavam nem no comércio, tinham trabalhos, mas no comércio não. Então era para os homens, que nós vamos passar por frente das lojinhas da avenida principal primeiro, até a entrada monumental do ginásio. Já estão todos? Sim ou não? Tem mais alguém no banheiro? Você... Lojas que a gente está vendo na nossa esquerda é da época bizantina. Por isso
ali dá para ver a cruz bizantina, tá? Claro, essas ruínas não são ruínas da época que foi fundada a cidade. Fundaram a cidade na época da civilização Lídia, século VI a.C., mas essas lojas, essas construções é da época bizantina, recente, quer dizer, comparando com a história da cidade. No outro lado, quando a gente sai, vamos passar pelas lojas do Oriente, tá? Então, lá vamos ver nomes dos donos das lojas também. Jacó, Elias, tá? Era o banho romano. Ficava ao lado de ginásio. Ginásio era um lugar que faziam esporte nu, na época grega. Na época romana, com short. Mas ao lado do ginásio, sempre tinha um banho romano, porque depois de terminar o evento, se banhavam e relaxavam. Principalmente, era necessário para os músculos, tá? Vamos lá? Agora, cidade Sardis. Sardis, claro, tem muita importância conforme com o cristianismo, só que tem muita importância pela história do mundo. Por quê? Sardis foi a capital dos lídios, uma civilização que viveu nesse território, na região Egeia, que inventou o primeiro dinheiro. 647, a data que inventaram o dinheiro de electrum aqui nessa cidade, Sardis, na capital da civilização lídia. Depois dos lídios, a cidade passou para o Império Pérgamo. Depois do Império Pérgamo, Império Helênico, Império Pérgamo, Império Romano, Império Bizantino. Então, ordem que a gente estava comentando até hoje, também ordem cronológico que nós vamos mencionar para a cidade Sardis. Essas cidades que fundaram 7 igrejas de Apocalipse foram eleitos de propósito também. Por quê? Porque eram povos que tinham culto pagão bem forte, ou eram cidades que ficavam numas rotas importantes, que recebia muita gente estrangeiro, ficava longe de Jerusalém, passando por essas cidades para chegar até uma outra cidade cristão, evangélico, não precisava passar pelas mesmas cidades de novo, sempre pontos novos. Então, eram localizações estratégicas também. Sardis era uma cidade que chegava a 2 rotas comerciais. A rota real, como a gente comentou, e a rota de seda. A rota real saía da cidade Susa, Irã, atual. Irã, persa, do mundo antigo. Então, completava 2.700 quilômetros entre Susa e a cidade Sardis. E essa rota foi formada no século VI a.C. E depois começou a chegar uma outra rota, a rota de seda. Saía da cidade Xinjiang da China, chegava até Sardis, completando 6.400 quilômetros. Era para trazer a mercadoria. Mercadoria de Ásia, mercadoria de Oriente Médio, as coisas diferentes, as riquezas do outro mundo até o Ocidente. E daqui dividia para mandar ao porto de Troia, Éfeso, Mileto, Didima, Priene, cidades que ficavam na costa. Como eu falei, no início eles tentaram fazer troco entre a mercadoria. Só que começou a chegar coisas tão diferentes, não tinha nada que correspondia para pagar. Então ficaram com um problema. Numa época para o comércio, de novo tiveram que pagar com alguma coisa diferente, em vez de trocar a mercadoria. Por isso, com ouro e prata, quando misturaram esses 2 metais com valor, fundaram o primeiro dinheiro de moeda, a primeira moeda de electrum. Quando colocavam mais ouro, tinha mais valor. Se tinha mais prata, tinha menos valor. Então, em vez de trocar a mercadoria, aqui, pela primeira vez na história, eles começaram a usar o dinheiro de electrum por causa de tanto comércio. A cidade de Sardis, nesse caso, foi uma cidade muito importante. Tinha uma comunidade judia enorme por causa de comércio na época romana, porque dentro do território romano, como a gente estava comentando, a religião monoteísta, a crença com Deus único, estava proibido. Como a gente comentou que eles perseguiam os romanos, acontece que não perseguiam os judeus. Por quê? Porque judeus que seguravam o comércio
do Império Romano, por isso os judeus estavam em cima das cidades estratégicas que ficavam nas rotas comerciais. Tiatira também tinha uma comunidade, uma população judia. Essa cidade, Éfeso, então todas essas cidades eram cidades que ficavam nos pontos estratégicos, principalmente comercial. Por isso, a sinagoga mais antiga de Ásia Menor, que a pessoa pode conhecer aqui no Ásia Menor, fica na cidade de Sardes, que depois nós vamos conhecer a sinagoga também. E esse aqui, o que era? Esse aqui era a entrada monumental de ginásio. Toda essa área que nós estamos agora era um mercado, digamos, agora, esse lado, tá? De agora, as pessoas entravam ao ginásio, onde eles faziam o treinamento de esporte ou evento esportivo. Então, essa parte foi restaurada uns 17 anos atrás. Dá para perceber que eles levantaram a fachada monumental do ginásio, claro, colocando umas réplicas, columnas da cor amarela, tá? Bem lisa, bem nova, nova mesmo. Tem partes das colunas de mármore, ou dá para perceber, da cor branca, é a coluna original da construção. Só que aquela parte de atrás, com tijolo e tudo, era uma construção da época bizantina, dá para perceber por causa de tijolo, mas também com o terremoto estava caído. Então foi a primeira parte que eles conseguiram restaurar e levantar a fachada monumental, que foi o ginásio. Do lado, a gente passou pelo banho, né? Banho romano. Como eu falei, todas as cidades gregas e romanas tinham um banho ao lado de ginásio, porque as pessoas que se dedicavam no esporte, depois de terminar o treinamento ou depois de terminar o evento esportivo, tinham que ir para o banho para relaxar, bom, para se limpar, porque suavam muito, mas também era necessário para os músculos. Um relaxante para os músculos, principalmente o tepidário. A cidade, Sardes também, como Tiatira, como Éfeso, como Pérgamo, como Filadélfia, porque Egeu, que nós estamos na região Egeia nesse momento, um território de terremotos, uma zona sísmica. Então, o fim dessa cidade veio por causa dos terremotos também. Depois que foi abandonado, sem a manutenção, com terremotos, com chuva, vento, ficou destruída, estava tapado. Começaram a fazer escavações em volta de 1965, mais ou menos. Depois das escavações, as restaurações dos anos 1980, 90, 95, parou. Nesse momento não tem nenhuma outra escavação. Tem alguma coisa por enquanto aqui? Se quiser, podemos fazer as fotos aqui, depois ir à sinagoga junto. Isso. E ler a carta Isso. lá na sinagoga, se quiser. Nossa, fiquei imaginando, imagine como era o templo de Salomão, né? É verdade. Muito grande, né? E lindo, né? Não.